Olá pessoal, tudo bem? Marcelo Guerino e eu vou estar falando com vocês agora sobre o terceiro aspecto que levam as pessoas a fracassar. Mas antes disso, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, desse um like, deixasse a sua mensagem, é muito importante para a gente. E qual é o terceiro aspecto que faz com que a gente fracasse profissionalmente? É não saber se comunicar. Como assim não saber se comunicar, Marcelo? Não saber se comunicar com as outras pessoas, não conseguir se comunicar ao ponto de ser notado profissionalmente ou socialmente e não conseguir se vender como um profissional. E é se comunicar apenas com as pessoas? Não, hoje em dia é muito importante a gente entender que a gente tem que se comunicar com o quê? Nós temos que nos comunicar com o mundo todo. Como assim, Marcelo? Saber se comunicar é uma coisa específica, mas a precisão de ser entendido pelas pessoas é outra totalmente diferente. E olha só, é muito complicado, porque hoje em dia é extremamente necessário a gente aprender qual é o caminho mais fácil para que as pessoas nos entendam. E isso vai te dar o quê? Vai te dar uma situação de ser notado e ser percebido, principalmente profissional, o que é muito importante quando a gente fala de imagem profissional. Há muitos anos, o filósofo Sócrates já dizia: pessoas brilhantes falam de ideias, pessoas normais falam de coisas e pessoas medíocres falam de outras pessoas. Então, a comunicação ela é influenciada por milhares de anos. Não é uma coisa que vem de agora. E é muito importante a gente entender que a ansiedade e o medo, quando você vai fazer qualquer que seja uma comunicação para um grupo de pessoas, ou uma apresentação para uma sala de aula, ou para um auditório com 500, 1000, 10 mil pessoas, existe a ansiedade comum que todas as pessoas devem esperar dentro dessa situação. Porque afinal de contas, nós vivemos com uma situação que a gente vai precisar estar ligado naquele momento, atento. Então essa ansiedade natural, ela é boa para esse processo. Agora, quando a gente tem medo demais, o medo ele produz reações que são chamadas de inesperada e faz com que o nosso cérebro entenda que estamos diante de uma grande ameaça. Olha só, nessa situação ele entra num estado de alerta e vai começando a ativar situações que são chamadas de respostas fisiológicas para que você enfrente o perigo. De maneira geral, a ansiedade normal, considerada normal, é aquela que não te impede de fazer o que precisa ser feito. Ou seja, você vai fazer a sua apresentação. Mesmo aquelas pessoas mais tímidas, elas conseguem controlar essa ansiedade, essas emoções e seguir adiante. Geralmente elas possuem aquela ansiedade que ela é considerada vital, né, e saudável para aquele momento. E isso é muito bom, porque isso começa a movimentar os seus pensamentos, as suas ideias, faz com que você se ligue no ambiente que você está trabalhando, né, nos desejos e em todas as aspirações que você objetiva com aquela palestra. Mas quando a ansiedade começa a dominar o seu corpo e a sua mente, ela impede que o orador continue uma apresentação de maneira que ela seja passada de forma eficaz. Nesse momento, quando ela interrompe esse processo, está na hora de você buscar um auxílio, uma ajuda profissional. Então assim, hoje em dia, nós entendemos e as empresas entendem que pessoas bem relacionadas, elas contam com grandes redes de comunicação de pessoas. Então uma pessoa bem-sucedida, ela obrigatoriamente tem uma rede de pessoas que auxiliam ela das mais diversas formas possíveis. Isso é chamado de rede de aliados, porque ela tem bons relacionamentos sociais, ela tem bons relacionamentos com os colegas de trabalho no ambiente profissional, isso é fundamental. Ela tem bom relacionamento com quem? Com os seus clientes. E isso é muito importante quando a pessoa vai se comunicar. E aí é vital você direcionar a linguagem.
Se você vai para uma reunião, se você vai para uma apresentação, se você vai falar com o seu chefe, com a diretoria, com seus seguidores, com quem quer que seja, você precisa se lembrar disso. A falha de comunicação é de quem fala e não de quem ouve. Portanto, quem está falando tem uma grande responsabilidade. Eu vou te explicar isso de uma maneira mais simples. Olha só, todas as pessoas, elas funcionam perfeitamente. Todo mundo procura fazer o melhor que pode para qualquer que seja a situação. Você não é diferente disso. Quando você vai preparar a sua apresentação, você tenta fazer essa apresentação da melhor forma possível. Se for uma apresentação breve, você vai usar menos informação. Se for uma apresentação mais longa, você vai usar situações que permitam que você alongue todo esse processo, mas que mantenha a atenção da pessoa que está te ouvindo. Então as pessoas procuram fazer sempre o melhor que pode em cada momento. Mas aí vem a situação momentânea de ter que falar em público. E o que acontece? O pavor de comunicar tem o seu preço. O pavor de se comunicar tem o seu preço. E qual é o preço, Marcelo? Muitos perdem oportunidades de promoção profissional, recuam no momento decisivo da carreira, quando ela precisa se atirar e apresentar um projeto, quando ela precisa apresentar a ideia importante, quer seja para uma diretoria, quer seja para a sua equipe, quer seja para qualquer situação da sua vida, quando ela tem que expor esse processo para os seus colegas de trabalho, para a sua equipe, e aí ela entra em pânico. Ela fica com medo de se comunicar e prefere se omitir, principalmente nas grandes ideias e nos grandes projetos e nas grandes apresentações. E elas acabam postergando os passos decisivos para a sua vida, adiando cada vez mais o seu sonho de sucesso. E não é só nas grandes coisas. Você já pensou como é que você tem se comunicado em relação ao valor que você tem recebido como salário se você tem um emprego? Se você coloca o seu produto no mercado, você tem se valorizado e a sua comunicação é boa o suficiente para agregar valor àquilo que você merece receber? Muitas pessoas não conseguem se comunicar ao ponto de não conseguir pedir um aumento para os seus superiores, para os seus chefes ou para a sua direção, porque não conseguem se comunicar mostrando qual é o valor que ela agrega àquela instituição, àquele hospital, àquela clínica, àquele centro de reabilitação, ao seu cliente. Você não se comunica de maneira eficaz que você consiga fazer com que você venda o seu peixe, que você consiga transmitir o que você é como valor. E aí você não consegue nem fazer uma troca de opiniões de maneira correta. Esse é um problema extremamente importante. Por quê? Quando a gente pensa hoje no mercado e no mercado profissional mais especificamente, hoje a gente não busca mais emprego. As empresas principalmente, elas buscam o quê? Soluções. E hoje se exige dos profissionais habilidades específicas para cada um dos setores que ela vai trabalhar. E uma dessas habilidades, que é considerada talvez a mais importante, é saber se comunicar. A pessoa que não consegue se comunicar com facilidade, ela gera muita ansiedade, ela gera fobia, principalmente uma fobia chamada de social. E isso frequentemente é potencializado por duas situações. Uma chamada de ansiedade social generalizada e outra de ansiedade social específica. A ansiedade social generalizada é o medo de comunicação ou de relação social com qualquer que seja as pessoas. Qualquer que seja a pessoa, você não consegue se comunicar, você não tem habilidade, você é totalmente retrospectivo e não consegue colocar suas ideias em prática. Já a ansiedade social específica, ela surge apenas naquele momento específico, ou seja, como uma apresentação em público, como uma reunião de negócios, aonde você precisa expor necessariamente o que? As suas habilidades e mostrar o seu valor. E aí vem a resposta fisiológica. Você começa a transpirar, começa a suar,
sem parar, a sua boca vai ficando seca, a sua frequência cardíaca aumenta sem parar, você sente dificuldade de respirar, começa a ter dor de cabeça, você começa a ter uma tensão muscular em todo o seu corpo. E aí, isso dá uma tremedeira que no momento da sua apresentação, se você está segurando um laser point, o seu laser point começa a oscilar de tal forma que você não consegue nem marcar aquele item que você gostaria de marcar dentro da sua apresentação, para que as pessoas que estão te ouvindo e te vendo, elas foquem no texto que você projetou numa apresentação. E aí começa a dar aquela tonteira, você começa a ficar cego, dá vontade de fazer xixi, ou seja, tudo fica prejudicado na sua apresentação. E por que isso acontece? Porque você ficou em pânico. E aí você me pergunta, Marcelo, o que é que eu perco com o medo de falar em público? Você perde a maior oportunidade de progredir profissionalmente quando você tem que galgar um cargo, quer seja em um cargo numa empresa grande, numa clínica, no centro de reabilitação, num hospital, numa indústria, aonde quer que você trabalhe e você deseje progredir profissionalmente, as pessoas precisam se comunicar e falar publicamente. Seja apresentando um projeto, seja apresentando uma ideia, seja apresentando um plano para agregar e atrair mais clientes, ou comunicando com o próprio cliente. Se você quer se vender, você precisa aprender a se comunicar com o seu público. O seu público é aquele que vai consumir você, ou vai consumir o seu produto, ou vai consumir aquilo que a sua equipe produz. Então quando a gente pensa num líder, o líder ele não produz nada, ele apenas lidera as pessoas que produzem, e as pessoas que produzem é que vão fazer com que a empresa tenha resultados. E o líder é que tem a responsabilidade de comunicar as ações, os objetivos, as metas, as necessidades que a empresa tem para que o funcionário ou para que o seu colaborador alcance dentro da execução daquela função. E aí as suas oportunidades começam a o quê? A escorrer pelos dedos. Então, as complicações que o medo de falar em público podem ocasionar dentro da sua vida são transtornos de ansiedade, depressão, isolamento e muitas fobias que advêm justamente do medo de falar em público. E algumas causas desse medo de falar em público, embora a maioria dos profissionais de saúde acredita que essa fobia de falar em público você nasce com ela e vem da infância, as pesquisas mostram que apenas 30% dessa fobia, dessa timidez, ela vem geneticamente. Os outros 70% de fobias que você desenvolve com o medo de falar em público, sabe de onde eles vêm? Da sua vivência, de tudo que você vivenciou na sua vida, do bullying que você sofreu, das agressões, dos desprezos que você teve durante toda a sua vida quando precisou fazer uma apresentação. Tudo isso acaba levando você a ter situações que são extremamente complicadas. Eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo. Eu mudei completamente o meu modo de avaliar os alunos quando eles têm que fazer uma atividade em sala de aula. Eu cortei as apresentações de seminários. Seminário, para quem não sabe, é aquela situação onde a pessoa tem que levantar e apresentar um determinado tema que lhe foi proposto. O professor normalmente dá um tema, um seminário pode ser feito individualmente ou em equipe. Num desses seminários, numa escola de saúde, aonde todo mundo já estava no estágio, um aluno se levantou para fazer a sua apresentação e esse aluno tinha tanto pânico de falar em público e ele precisava da nota dessa apresentação para ser aprovado na disciplina, ele simplesmente, durante a sua apresentação, fez suas necessidades ali, ao vivo, na frente de todo mundo. Tamanho era o pânico que esse aluno tinha de falar em público. E eu lembro a vocês que o medo de falar em público está em terceiro lugar na escala de medos do ser humano. Primeiro medo que o ser humano tem é de ficar sem saúde. Segundo medo é ficar sem dinheiro. E terceiro medo é falar em público. Portanto, veja que situação deprimente.
No momento em que aconteceu isso, o aluno estava de frente para mim, mas eu percebi que uma parte da sala começou a entrar em burburinho e começou a fazer o quê? Um comportamento totalmente diferente do que a apresentação proporcionava. Muitos começaram a dar gargalhadas. Quando esse aluno virou de lado, eu percebi através da calça branca desse acadêmico que a situação estava deplorável. A partir desse momento eu me senti extremamente mal. Fui para casa, refleti e falei: é verdade, nem todo mundo sabe falar em público, nem todo mundo tem a capacidade de falar em público, nem todo mundo tem o dom de falar em público, mas a maioria das pessoas tem medo de falar em público. E aí eu parei com esse tipo de situação. Hoje eu trabalho com vivências diferenciadas, mas não faço mais com que o aluno seja obrigado a levantar e falar para uma sala de aula, ou fazer uma apresentação que ele não deseje fazer, ou que ele não esteja preparado. Então, quando uma pessoa tem medo, tem fobia disso, as consequências elas são terríveis. Esse pensamento ele acaba ficando tão forte que se alguma pessoa disser para você no final da sua apresentação, você ali em pânico com a apresentação, que você apresentou super bem, você mesmo assim vai achar que você fez besteira. Você vai achar que você não apresentou bem e que aquilo que a pessoa está falando para você não aconteceu. Então, a exposição de falar em público, ela provoca uma ansiedade intensa que muitas vezes chegam até casos graves. E aí pode gerar um caso de pânico. E isso é um problema extremamente sério. E quando a pessoa está apresentando, o que está passando na cabeça dela? Todo mundo vai ver como eu estou nervoso. E não é bem assim. Quando a gente vai fazer uma apresentação em público, principalmente quando a gente sabe do assunto, a maior parte do seu nervosismo está dentro de você. As pessoas acabam não percebendo que você está nervoso, a não ser que você comece a gaguejar, a começar a transpirar, ou a passar mal ali na frente, ou travar durante a sua apresentação. Então, se alguém reparar que você está nervoso muitas vezes e começar a ser simpático com você na plateia ou abrir um sorriso para você, muitas vezes isso até acaba quebrando o seu nervosismo e você começa a se soltar. Então, a partir do momento que você se soltou numa apresentação, o seu nervoso começa a baixar, mesmo que internamente, você ainda esteja nervoso. Você já notou quando alguém está fazendo uma apresentação e essa apresentação está transcorrendo super bem, está sendo agradável, você começa a pensar assim: poxa, que legal, eu começo a me sentir bem. E quando acontece o contrário, quando aquele palestrante está nervoso, quando ele não consegue expressar as ideias de uma forma lógica, que passe essa informação com facilidade para o seu público, você começa a se sentir mal, exatamente ao contrário do que aquela outra apresentação que estava fluindo, que estava sendo agradável, aquela sensação que te passava. Então, isso é chamado de ter empatia. Aí você me pergunta: Marcelo, eu consigo desenvolver empatia? Você tem uma boa notícia. Você consegue desenvolver empatia. Porque a empatia ela pode ser desenvolvida através da habilidade de treinamento de como falar em público. E aí você consegue cada vez mais conquistar o público, porque você tem que se lembrar de uma simples situação nesse momento. O público não é seu inimigo. O público está ali para te ouvir. Consequentemente, as pessoas não estão ali para fazer como na Idade Média, te jogar tomate, alface, repolho, coisas assim. Normalmente as pessoas estão ali para te ouvir. Mas o que acontece então? Olha só, a gente precisa obrigatoriamente perder o medo. O medo de apresentar em público. E como é que a gente perde isso? A gente perde isso treinando. Não existe outra solução. A gente precisa treinar e treinar muito. Quando eu fui fazer a minha apresentação de dissertação de mestrado, eu tive muita dificuldade. E o que eu fiz? Eu cheguei a apresentar para minha mãe, que não entendia absolutamente nada daquela apresentação. Cheguei a apresentar mais de 60 vezes a minha dissertação de mestrado para minha mãe. Mas como mãe é mãe, ela sempre falava:
Nossa, filho, tá muito bom. E mesmo você não se sentindo bem, não se sentindo muito assim confiante daquela apresentação, as palavras da mãe acabam confortando a gente. Mas é muito importante a gente treinar, porque é vital para que quando você chegue na apresentação você já tenha tudo preparado para que você possa garantir que isso transcorra de maneira extremamente favorável a quem? A você que está fazendo a sua apresentação.